Oi, segundo ano, saudade de vocês! Hoje em História vamos falar sobre a família, como é importante a nossa família. Vamos falar aí da formação da família, página 44 do livro de História. A tia vai ler com vocês, tá? Vamos no 3. A formação da família. A família é conhecida como o primeiro grupo social de que um indivíduo participa. Opa, tia Rosângela, indivíduo, que isso? Muito bem, a tia explica. Indivíduo, cidadão, somos nós, seres humanos. Nós somos chamados de indivíduo. Cidadão, quando ele já tem os documentos, ele é um cidadão brasileiro. Indivíduo, quando ele nasceu um indivíduo, nasceu uma criança, tá? Não tá xingando não, tá, meus amores? É a palavra que é usada mesmo. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento deles no meio social, certo? A instituição responsável quer dizer a família, ela é responsável pela educação dos filhos e fazer com que o comportamento deles no meio social seja um comportamento legal, seja a criança educada, porque, nossa, quando a gente vê uma criança mal educada, esse menino parece que nem tem família, né? Então, a família é responsável pela educação dos seus filhos. Uma família tradicional é formada pelo pai e pela mãe, tá? Pai e mãe, unidos por matrimônio. Matrimônio é quando casa. Ou união de fato por um ou mais filhos. Olha só, a família, ela pode ser uma família pequenininha, ela pode ser só de pai, mãe e filho, mas ela pode ter pai, mãe, filho, filho e filho. Pode ter um monte de filho, né? Que legal, hein? Nossa, vai dar um trabalhão pro pai e pra mãe. Olha só, então a gente fala que a família é pai, mãe, filhos. Então, pai, quando eu falo, minha família é meu pai, minha mãe, meus irmãos, certo? Isso é a família. Vocês vão entender o restante depois. Hoje, na nossa sociedade, há casais que decidem não viver mais no mesmo lar. Eles se separam ou se divorciam, passam a morar em casas diferentes e às vezes cada um forma uma nova família. O mais importante é que ambos estejam felizes. O amor pelos seus filhos continua o mesmo. A sua família vai continuar, mesmo que papai vá morar noutra casa. A sua família, seu pai, sua mãe e seus irmãos, tá bom? O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afeto, proteção e todo tipo de apoio necessário para resolver os conflitos, os problemas de alguns dos membros, né? Papai está com problema e a mamãe tem que ter paciência, os filhos paciência e ajudar a resolver. Mamãe está com problema, papai tem que ter paciência e ajudar. Os filhos estão com problema, papai e mamãe tem que ajudar a resolver. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar são de suma importância para a família. Tem que ter segurança, tem que ter conforto, tem que ter confiança. A unidade familiar também pode ser formada por mãe e filhos, pai e filho, avós e netos, crianças adotadas por família que não tem filhos, crianças que vivem em um orfanato. Então, essa família aqui, a família é só a mamãe e os filhos. Essa família aqui, a família é o papai e o filho, né? Os avós aqui se tornou a família deles, ó. Tá vendo? Essas crianças aqui é a vovó e o vovô. Crianças adotadas por família que não tem filhos. Ó, esse casal não tinha filhos e adotou uma criancinha. Crianças que vivem em um orfanato se tornam uma família porque eles consideram como família, né? Isso porque a família mudou um pouquinho. Antes era muito a tradicional, era pelo pai e pela mãe. Hoje em dia tem outros tipos de família, tá? Então, olha só, continuando aqui, explicando. Ali a gente falou o que é família. Agora a gente vai falar o que são os parentes.
Do núcleo familiar, quer dizer, o núcleo familiar da família, surgem os parentes. São os membros da família do pai e da mãe. Por isso temos avós paternos, porque eles são papai e mamãe dos pais, e avós maternos, que são papai e mamãe da mamãe, né? Tios e tias, primos de primeiro, segundo e terceiro grau. Esses outros membros da família geralmente têm o mesmo sobrenome ou nome que caracteriza a família. Eles são muito importantes em nossa formação. Alguns moram conosco ou vêm visitar a nossa família. São os parentes, entenderam? Família, papai, mamãe, né? Papai, mamãe, irmãos, parentes. Vovó, vovô, bisavó, bisavô, tio, tia, primo, tudo é parente. Olha que amor grande que está aqui, ó. E está escrito aqui: os ensinamentos dos nossos avós são muito valiosos para a nossa vida. Eles contam história da época deles, como a infância e a adolescência. Nossos avós nos ensinam muitas coisas. E aqui é a família aqui assistindo televisão. Há crianças que moram com pessoas que são diretamente não são diretamente seus parentes, mas que os amam e os respeitam. São aquelas pessoas que adotam uma criança, não é parente, mas pegou e tornou filho deles, tá? Olha só, pausem aí para descansar um pouquinho, tá bom? Vamos voltar.